Recebemos aqui no Bom Dia Top o professor de língua portuguesa, Roberto Caliani. Vamos falar sobre os preparativos aí para a prova do Enem, né, professor Roberto? Que acontece nesse domingo aí. Rapidamente aí para os que nasceram ontem, né? Explica aí como é que vai funcionar o Enem esse ano, que tiveram aí algumas mudanças. Bom dia, viu, Rogério? Bom dia a todos que estão vindo, Rogério, Eduardo. Bom, a gente tem este ano uma prova em 2 dias, como era antes, mas agora com uma semana de intervalo. Até o ano passado a gente tinha sábado e domingo, agora a gente tem 2 domingos, né? A divisão ficou para linguagens e ciências humanas e suas tecnologias com redação num domingo, e depois matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Esse espaçamento ele é melhor para o aluno descansar. Para quem presta muitos vestibulares, o pessoal não gostou muito porque encurta um pouco as outras datas, né, dos outros vestibulares. É verdade. Mas eu acredito que para quem presta o Enem, principalmente pela primeira vez, essa divisão ficou boa, porque o aluno tem mais tempo para descansar. 2 dias de prova, é uma prova cansativa a prova do Enem. Se a gente pensar a prova com redação 5 horas e meia, a outra prova 4 horas e meia, sábado e domingo havia um desgaste muito grande dos candidatos. Né? Agora eu acho que ficou um pouco mais tranquilo. Não que seja fácil, porque é uma prova ainda de cansaço, uma prova que exige muito preparo, muita atenção e muita concentração dos alunos. Na sua avaliação, então, essa mudança aí ela é positiva, né? É boa, ela é porque positiva. Dá esse tempo para a rapaziada dar aquela descansada. E outra coisa, até o ano passado a prova de linguagens era junto com matemática. Certo. Então era linguagens, matemática e redação. Agora ciências humanas, linguagens e redação. Alguns dizem que a prova vai ficar um pouco mais cansativa, certo, por conta do número de textos para ler e tudo mais. Como professor de linguagens, de língua portuguesa e de redação, eu acho que fica mais interessante para o bom aluno. Por quê? Porque a prova de ciências humanas, ela traz nas questões diversos textos que podem ajudá-lo, inclusive, na fundamentação da redação. Certo. Um exemplo que eu uso há 2 anos, por exemplo, quando o tema foi sobre a violência contra a mulher, a gente teve na prova de ciências humanas algumas questões ligadas a textos da Simone de Beauvoir, que alguns alunos conseguiram linkar com a redação no dia seguinte. A prova de ciências humanas foi no sábado, a de redação foi no domingo. Eu acredito que se isso porventura acontecer, não que seja uma prova temática, nada disso, mas, sei lá, um tema sobre a inclusão dos portadores de necessidades especiais, certo, ou homofobia, que são temas debatidos já há algum tempo que podem cair na redação. Às vezes algum filósofo, algum autor, alguma referência histórica nas questões de ciências humanas pode ajudar o candidato, ele pode ficar mais à vontade, ou pode até lembrar, às vezes, de uma matéria ou de um conteúdo que pode ser usado na redação, por exemplo. Ô, professor Roberto, você falou numa questão interessante aí, que são possíveis temas, não dá para ter uma bola de cristal aí, só quem preparou a prova que sabe. Mas dá para dar umas dicas aí de o que pode ser um tema da redação? O que tem acontecido nos últimos anos, se a gente pegar as 2 provas do ano passado, a primeira e a segunda aplicação, ano passado teve aquele problema das chuvas em alguns estados. Sim, alguns candidatos fizeram a prova junto com os privados de liberdade, a segunda aplicação. E a prova do ano retrasado, a gente teve violência contra a mulher, preconceito contra a diversidade religiosa e a questão do racismo. Essa questão que levanta muito o preconceito, a aceitação das diferenças e a relação com os direitos humanos. Eu acredito que possa ser um tema ligado a essa área. Como mencionei, a questão da homofobia, que tem sido colocado em pauta nos últimos meses, nos últimos 2 anos, a questão da inclusão dos portadores de necessidades especiais, visto que nós tivemos tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas no Rio de Janeiro recentemente. Agora, claro que também alguns temas mais genéricos, como lixo, água, meio ambiente, que são temas, não vou dizer neutros, mas que são temas eternos, infelizmente, que podem cair com uma certa frequência. Eu acredito que pelo fato do Enem exigir a tal da proposta de intervenção, que são ações sociais a serem realizadas, eu acredito que esses temas ligados mais à área de direitos humanos, de respeito às diferenças e às minorias, ainda seja uma tônica na prova.
E tem essa questão aí dos direitos humanos, que não pode, a questão de zerar a nota. Isso, como é que dá uma explicada uma nisso polêmica aí? recente, porque houve uma liminar, um grupo ligado à Escola Sem Partido, entrou com um pedido na justiça para que fosse liberada a liberdade do candidato ferir os direitos humanos, caso seja a ideia dele. E é uma liminar de um juiz, se não me engano, do Rio de Janeiro, que impede que o corretor zere a redação. Certo. Até então, no manual do candidato e no treinamento dos corretores, já há alguns anos, um dos critérios para zerar a redação é se o candidato ferir propositadamente os direitos humanos. Com essa liminar, o candidato não recebe mais a nota 0. Mas assim, é uma polêmica à toa, eu acredito até que essa liminar seja revertida ou coisa do tipo para a prova, mas independente disso, o candidato que presta a prova sério, que quer fazer uma boa prova, ele vai ter que respeitar os direitos humanos porque a argumentação lógica dele vai conduzir para isso. Suponhamos que ele queira ferir os direitos humanos. Vai acontecer como foi a redação do Miojo, há 3, 4 anos, a redação do hino do Palmeiras, do Flamengo, aquelas redações que a gente chama de redações atípicas e que o candidato pretende, se mostrar ou fazer alguma graça. Essas redações, elas não atingem uma nota boa. 500, 600 pontos no máximo, o que para uma redação de 0 a 1000, num processo como é o Enem, que é bem concorrido, é uma redação muito ruim. Então, se o candidato ferir os direitos humanos, ele não vai zerar. Mas a gente tem na correção do Enem 5 competências. E cada competência é analisada em 200 pontos em 5 níveis, de 0 a 200, graduando em 40. Então 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Eu acredito que uma redação que fira os direitos humanos dificilmente vai alcançar 200 pontos na proposta de intervenção, na argumentação, que é a competência número 2, que fala de um repertório sociocultural produtivo. Não há como ele argumentar, fundamentar logicamente, por exemplo, defender, matar as pessoas que falam mal contra determinada ideia. Eu acredito que para o aluno bom, para o aluno sério, que vê o Enem como uma porta de entrada para a universidade, isso não vai ser problema, não. E professor Roberto, qual é a dica que vocês, professores, eu sei que você está aí numa loucura de fazendo intensivão para lá e para cá e tudo mais, né? Qual é a dica que vocês, professores, dão para os alunos que vão fazer o Enem neste domingo? Bom, essa primeira prova, ela tem um agravante que é o número de textos. Então, assim, a prova do Enem, para quem já presta há muito tempo sabe, mas quem está começando agora, é uma prova que exige esforço, tempo, preparação e muita atenção. Quer dizer, só um parênteses aqui, não dá para o cara agora nessa reta final fazer que nem o Matrix faz, né? Colocar um tubo para encaixar a informação. Não tem como. Ele tinha que se preparar ao longo do ano. Sim, é uma preparação. E durante a prova também, porque você fica 5 horas, 5 horas e meia, sentado, concentrado, lendo. Então, uma preparação física também é importante. Então, o que eu menciono para os alunos é o seguinte, a prova de domingo, a prova de redação, o tema da redação, ele vem primeiro. Okay. Então, a dica é sempre ler o tema da redação antes de começar a prova, se possível até fazer o rascunho da redação. Dá tempo, né? Dá tempo. Uns 30 minutos para o rascunho. Vai para a prova, como eu disse no começo, a prova ela pode apresentar algumas ideias, às vezes alguma palavra que ele estava em dúvida em como escrevia, questão de acentuação, ele vê durante a prova, e aí depois, feita a prova, ele passa a redação a limpo e depois passa o gabarito a limpo. Mas, por ser uma prova extensa, eu acredito que seja importante que ele controle bem o tempo. Normalmente, os aplicadores, eles anotam na lousa o tempo de passagem da prova, e caso não façam, o candidato pode erguer a mão e pedir orientação sobre o tempo, e não extrapole 1h15. Na verdade, o Enem dá 1 hora para a redação. Até 1h15 é possível não afetar as outras questões, porque o Enem você não pode chutar. O Enem ele não é uma prova em quantidade apenas, é em qualidade. Ele tem o esquema do TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Se você chuta muitas questões e essas questões são fáceis e você erra, você tem uma pontuação bem menor. Por exemplo, é difícil você gabaritar língua portuguesa e ficar com 1000 pontos, que é o máximo, porque tem essa teoria da resposta ao item. Então, se o aluno chuta a questão fácil e acerta difícil, o Enem entende isso como um chute, ele não pensou, então ele perde ponto. O mesmo candidato, um outro candidato com o mesmo número de acertos desse candidato, talvez se ele acertou as questões fáceis e errou as difíceis, a pontuação dele é maior. Então é uma prova que exige uma técnica e um preparo bem interessante. A questão do tempo eu acho que vai ser
crucial para essa prova de domingo. Professor Roberto, bom dia. Rogério Moreno. Bom dia, Rogério. A gente está falando aqui de coisas concretas, né? Na verdade, as dicas concretas, mas o nervosismo é um inimigo também, né? Sem dúvida nenhuma, Rogério. Até para quem já é mais preparado. A gente tem casos de alunos, por exemplo, que já estão há 2, 3 anos de cursinho, que querem medicina e cursos mais concorridos. Estão extremamente preparados, em sala de aula constroem redações excelentes e na hora da prova eles sentem uma certa dificuldade. Eu tenho até colegas que prestam o Enem para tentar sentir como é que funciona a prova e eu vou dizer, não é uma atividade muito fácil. É a primeira prova, na verdade, para muitos. Algumas provas já aconteceram, mas dos grandes vestibulares e mais concorridos, é uma das primeiras provas. Então é aquele tipo de situação. O aluno que presta e se frustra, ele tem que trabalhar com isso depois para não se prejudicar nas outras provas. A gente tem, por exemplo, no próximo domingo, a segunda prova do Enem. Depois, na metade da semana, no dia 15 de novembro, feriado Unesp. No fim de semana, Unicamp. Depois, FUVEST. E aí uma sequência de provas que vai até fevereiro. Então, assim, o nervosismo ele pega, os pais dos alunos estão mais desesperados do que os alunos, né? Pega bastante. Mas eu acredito que não dá para falar, tenha extrema calma na hora da prova, é óbvio que o nervosismo ele pega. Mas tentar concentrar o máximo possível, porque como é uma prova que exige muito tempo, se ele descuidar e precisar ler a questão 3 vezes, ele provavelmente já tenha perdido tempo para as outras questões. Então é otimizar o tempo com calma, porque quem está preparado até este fim de semana está preparado, não dá para você se preparar muito mais em 24 horas. Para o sábado, a dica é descanso. É descansar, ir bem para a prova, ir preparado, bem almoçado, tranquilo. Alimentação muito, muito pensada e a questão do sono, né? Por mais que os alunos tenham aquela ânsia de ir para a prova, dormir bem. Dormir bastante e suficiente para não ficar com sono, por exemplo, durante a prova. Me parece agora, professor, que vai ser adotado alguns quesitos para a segurança, né? Para não ter algumas pessoas burlando as provas. O Enem é uma das provas mais exigentes nesse quesito, Rogério. Por quê? Não pode levar lápis, por exemplo, borracha. Eles são bem exigentes. Caneta preta, só aquela de material transparente. Aquela mais barata mesmo que a gente acha. E caneta preta. Não pode ser azul, porque essas provas elas são digitalizadas, a de redação principalmente. O corretor ele recebe numa plataforma digital para essa correção, ela é digitada. Então eles optam pela caneta preta, porque se pede azul, tem azul claro, azul escuro, até a discussão do azul, e na hora de digitalizar isso não fica muito legal. E outras coisas, né? A gente tem, embora seja um processo seletivo, é o maior processo seletivo do mundo, na abrangência que ele faz, né? Pegando o nível educacional que pega, poderíamos dizer que é o maior vestibular do mundo, e é claro que algumas falhas acontecem, mas é um dos mais seguros. A gente vem há alguns anos aí, algumas notícias que mostram que alguns conseguem burlar a máfia do Enem dos vestibulares. Eles tentam fazer isso o máximo possível para evitar qualquer tipo de interferência externa. Está sendo adotado, então, esse ano uma coisa... Sem dúvida. E assim, o aluno, o ideal, como qualquer competição que você participe, é dar uma olhada nas regras. O manual do candidato ele já está disponível para baixar para todo mundo no site do INEP já há algum tempo. Dá uma olhada em tudo lá, antes da prova, vê que tipo de documento você precisa levar. Qual é o documento? Que tem que ser algum documento com foto. Qual é a escola em que você vai fazer? Isso. Em Bauru a gente tem diversas escolas. Então o cara fala, eu sempre faço o vestibular em tal universidade. Pode ser que este ano não. Esse ano, por exemplo, o Enem ele adotou uma estratégia diferente. Não é mais por ordem alfabética, é por CPF, tem uma coisa assim. Então, você tem escolas espalhadas por Bauru inteira. Então é bom, Bauru e região. Então é bom você prestar atenção. Então, antes da prova, na sexta, no sábado, dá uma lida no edital, o que consta, o que eu posso levar. Esquece um pouco a matéria, né? Já vê mais. Sim, porque é o tipo de questão que, sei lá, eu vou levar uma garrafa d'água porque eu acho que eu preciso me hidratar. E preciso, durante 5 horas e meia. Aí você leva uma garrafa com material que não é transparente. Não pode, né? Não pode entrar. Não pode. Aí é um tipo de situação externa que acaba deixando o cara mais nervoso. Aí ele chega lá e fala, puxa, não posso levar minha garrafa. Da caneta que eu vou usar, aí você tem que pedir caneta emprestada para alguém. Quer dizer, é um tipo de coisa que não pode acontecer. Para um candidato experiente, esse tipo de influência externa, questão de eu preciso estar lá a 1 hora que fecha o portão, a prova começa às 1h30, mas preciso estar lá 1 hora, saia de casa meio-dia, não deixa para sair 15 minutos, porque tá todo mundo indo pro Enem. Aí fura o pneu,
dá um problema no trânsito, chega atrasado, são situações que a gente percebe, infelizmente, acontecem. O pessoal até depois tira fotos, atrasados do Enem. Se você perde a primeira prova, você não tem como você disputar mais. A regra é clara, né? Chegou lá no horário O fora, porteiro do Enem não passa nada, ele não deixa passar. 30 segundos, 10 segundos depois fechou o portão, não tem como. Tá avisado. Tá avisado. Roberto, para a gente finalizar, o recado crucial que você dá para os alunos, qual é? Para a redação, a proposta de intervenção é algo diferente. Os outros vestibulares não exigem como critério de avaliação. Então a proposta de intervenção ela tem que responder basicamente as 5 perguntas. O que deve ser feito para resolver o problema, que o Enem chama de ação. Quem vai fazer isso? São os agentes. Se é o governo, se é a sociedade civil organizada, se é o indivíduo, se é a família, se é a escola, por exemplo. Como fazer isso? É fundamental o detalhamento. Então, a conscientização da população. Isso não é detalhamento. Como conscientizar? Através de palestras, de aulas, de campanhas. Então, o que fazer, quem fazer e como fazer. E também mais 2 perguntas. Por que fazer? Que eu acredito que todos os alunos já tenham colocado na redação, que é a fundamentação argumentativa, e o para quê, que é o efeito disso. Então, se ele vai propor, sei lá, a questão da inclusão dos portadores de necessidades especiais. Então, o governo federal precisa instituir programas que facilitem a construção nas prefeituras ou pelas prefeituras de rampas de acesso, plataformas elevatórias em espaços públicos e no transporte público. A gratuidade desse transporte para os portadores de necessidades especiais. Eu já tenho o que é o investimento, o quem, que é o governo, e o como. Por que eu preciso fazer isso? Qual a finalidade? Para que todos tenham o direito de ir e vir na cidade e não sejam afetados devido a uma deficiência ou uma necessidade da qual eles não têm culpa ou coisa do tipo. E isso ajuda o corretor a entender obrigatoriamente ou objetivamente o que precisa ser feito. Então, se você vai falar, por exemplo, do governo, especifique o que ele vai fazer, como fazer, por quê e para quê. Isso é fundamental na correção do Enem. Porque numa Unesp, numa FUVEST, caso o aluno não faça isso, ele não pode ser penalizado. Mas o Enem é um critério de correção. Isso é importante. Para a prova de português, de linguagens, cai muita questão de artes, por exemplo, de história, filosofia, sociologia. Calma na leitura, atenção ao enunciado, entender o que o enunciado pede e a leitura atenta também das alternativas. O Enem tem muitas questões fáceis. Essas não podem ser deixadas de lado. Você não pode errar a questão fácil. Você tem que acertar. Por mais óbvia que seja a resposta, algumas questões demoram 30 segundos só para serem respondidas. O Enem faz isso. São 90 testes. Dos 90, muitas questões são fáceis. Essas a gente não pode deixar e cometer besteira. Tá certo. Muito obrigado, viu, professor Roberto? Eu que agradeço. E sucesso para os alunos aí, né? A todos. Boa prova para todo mundo que vai prestar a prova. E os pais, calma, deixem os filhos mais nervosos, porque é uma parte importante da vida e é difícil mesmo.